Olá, esse é o segundo de dois vídeos sobre auto layout com foco específico no uso de uma abordagem programática para estabelecer, para determinar o layout de uma aplicação. No primeiro vídeo eu falei sobre conceitos gerais, que são conceitos básicos, né, que são importantes para entender na hora de usar auto layout, e nesse eu vou focar em mostrar um exemplo. É importante dizer que, apesar de eu estar usando uma abordagem programática para desenhar o layout da tela, isso não me impede de usar o Interface Builder. Então a tela aqui foi construída usando Interface Builder, eu coloquei os elementos lá usando Interface Builder, né? Já criei os IB outlets para cada um desses elementos, né? Para esse título, que é memória, para essa imagem, que é imagem, para esse label aqui embaixo, que é pergunta, e para esse text field, que é resposta. Então eu posso fazer um pedaço da interface no Interface Builder e fazer os constraints do auto layout, usar o auto layout diretamente no código. Eu particularmente acho essa abordagem mais conveniente. Eu acho mais fácil de entender o que eu estou fazendo quando eu escrevo diretamente no código, porque, sendo completamente franco, apesar de entender o modelo através do qual o auto layout funciona, eu me confundo muito quando usando aquelas duas abinhas que tem lá no Interface Builder para mexer com layout, né? Esses dois menuzinhos aqui, na verdade, não são bem abinhas, né? Esses dois menus, eu me confundo bastante. Então eu prefiro escrever, fazer o layout das minhas aplicações programaticamente. Eu vou começar então ajustando a imagem. Primeira coisa é dizer para o UIKit que quem manda aqui sou eu. Eu não vou levar em conta constraints que foram definidos implicitamente lá no Interface Builder, e eu vou eu mesmo fazer o layout da minha tela, fazer aqui no código. Eu uso essa propriedade aí, essa propriedade serve para dizer para o UIKit, essa translates auto resizing mask into constraints, que eu não vou usar características da propriedade frame da UIView, das UIViews, para fazer o layout. Ao invés disso, eu vou fazer usando o auto layout, vou fazer na mão. E a primeira coisa que eu quero fazer é centralizar essa imagem. Então, eu estou fazendo isso usando uma NS Layout Anchor. Eu mencionei essa classe na aula passada, no vídeo passado, né? O NS Layout Anchor é uma forma mais conveniente de criar constraints de auto layout. Enquanto a classe NS Layout Constraint, você tem que ser bastante explícito, né, com relação ao que se quer. Então tem que dizer lá qual é um elemento envolvido no constraint, qual é o outro elemento envolvido no constraint, quais são os atributos de cada elemento, qual é aquela constante multiplicativa que vai ser aplicada ao valor do atributo para o segundo elemento, a constante aditiva, qual é a relação entre os dois, se é igual, se é maior que, menor que, por aí vai, com anchors. Basicamente um anchor, nesse layout anchor, ele é uma espécie de fábrica de constraints. Então você usa ele a partir de um dos elementos envolvidos no constraint. Então nesse caso aqui, eu criei um constraint a partir da view, da imagem, né, da UI Image View, com relação, e eu estou dizendo que, olha, o centro dessa imagem, o constraint que estou estabelecendo é o centro dessa imagem com relação ao eixo X vai ser igual ao centro da view na qual essa imagem está inserida, que é self.view, né? Então toda view tem algumas propriedades relativas às anchors, né? Então tem uma propriedade que é center x anchor, tem center y anchor, tem width anchor para largura, tem height anchor para altura, e por aí vai. Também tem top anchor, bottom anchor, então tem várias âncoras diferentes. E a partir desse cara você pode chamar essa função constraint, que cria um constraint com essas características aqui, né? Então
o centro dessa view com relação à posição dessa view aqui, com relação à posição x, vai ter que ser igual a o centro com relação à posição x dessa view aqui. Então, isso aqui devolve um constraint, certo? Um NSLayout constraint. E aí, a partir desse constraint, eu vou dizer, ok, esse constraint está valendo, ele está ativo, certo? Se eu tirar isso aqui, inclusive, Swift até reclama, porque o Xcode até reclama, só de sacanagem ele não está reclamando aqui, pronto, reclamou, dizendo que a gente não está usando esse cara para nada, porque ele simplesmente devolve um valor. Pronto, aqui eu estou ativando esse constraint. Se eu fizer isso e rodar, a aparência do app muda um pouco. Notem que agora o app, a imagem, está centralizada aqui na tela. E como eu joguei fora características do frame onde ela aparecia, ela agora está com seu tamanho real, né? Ela está tomando a tela, realmente. Mas, além de tudo, eu quero especificar uma restrição relativa à altura dessa imagem. Então, eu vou dizer que a altura dessa imagem vai ser igual à altura da view na qual ela está inserida. Opa, esqueci aqui do isActive. Da view na qual ela está inserida, dividida por 3. Então, com isso... Bom, não mudou muita coisa, né? Porque ela já tinha mais ou menos esse tamanho. Só que agora eu vou especificar constraints para os outros elementos. Como, por exemplo, aquele título aí, memória. Eu vou dizer que memória, que o bottom anchor de memória vai ser... Eu vou criar um constraint onde... Eita, eu peguei o inicializador, a assinatura errada aqui da função. O bottom anchor vai ser igual a o top anchor de imagem. Ou seja, a parte de baixo desse cara tem que estar posicionada junto com a parte de cima dessa imagem aqui. Então, sim, eu esqueci aqui fazer a mesma coisa para a memória. Então, setei a propriedade Translate Auto Resizing Mask into Constraints. Agora notem que tá juntinho, né? Que era o que eu queria. Agora tá meio feio porque esse cara tá no canto, né? Então, eu vou alinhar... Ai, caramba. Eu vou alinhar esse cara aqui. Vou centralizar ele, que nem a imagem. Imagem ponto centerxAnchor.isActive igual a true. Aí, feito isso, eu vou fazer algo análogo para pergunta e resposta, né? Também dizer que quem manda aqui sou eu. Centralizar no eixo X a pergunta. Ai, caramba. E a resposta. Além disso, vou dizer que o topo da... Ai, caramba, toda vez eu pego a assinatura errada. Que o topo da pergunta vai ser igual a o bottom anchor, né? Ou seja, a parte de baixo da imagem. E fazer algo análogo para a resposta. Vou dizer que o top anchor da resposta vai ser igual ao bottom anchor da pergunta. Pronto, agora depois de complementar aqui com esses constraints para pergunta e para resposta,
se eu rodar esse programa... Opa, essa caixa de texto aqui tá meio feia, né? Da resposta. Então vamos também usar uma with anchor, né? Estabelecer um constraint com relação a sua largura. Opa, botei só width. Anchor, pronto, igual a constante self.view.frame.width, sei lá, vezes 0.8, só para não ficar de canto a canto. Pronto, agora tá tudo arrumadinho, tá arrumadinho pelo menos. Inclusive, se eu quiser, eu posso testar isso aqui num telefone menor, como é o SE, né? Deixa eu rodar ele aqui e vai dar para ver. Mas, de qualquer maneira, tem um problema, né, nessa organização. Tá tudo muito colado, né? Então dá para ver aqui que funciona bem apesar de tudo. Tá tudo muito colado. Então a gente vai querer botar um espacinho a mais entre esses caras. Uma maneira de fazer isso é usar diretamente um NSLayout Constraint. Então eu posso, por exemplo, para criar um espacinho entre o título, memória afetiva Dark Souls, e a imagem, eu posso explicitamente adicionar um constraint, layout constraint, e aí vamos lá, elemento por elemento. Item vai ser, ai caramba, imagem, attribute vai ser top related by equal to item, memória attribute bottom multiplier 1.0, olha a equação linear aí, constant 10. O 10 é que é o importante aqui, que é o espacinho, né? Então eu estou definindo um constraint envolvendo a imagem, né, o topo da imagem e a parte inferior do título, né, do memória afetiva Dark Souls, e eu estou dizendo que esse cara aqui tá a posição desse cara tem uma diferença de 10 com relação ao topo da imagem. Então ficou um espacinho aí um pouquinho maior. Opa, não ficou, deu um problema aqui, ó. Ele está reclamando porque não dá para satisfazer todos os constraints do programa. É um daqueles problemas que eu tinha mencionado no outro vídeo. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, na verdade não tem espacinho nenhum. Isso está acontecendo porque aqui em cima eu tinha estabelecido que a parte inferior da memória, o constraint relativo, o atributo relativo à parte inferior da view memória, né, que é o título, é igual à parte superior da view de imagem. Enquanto aqui eu estou dizendo que tem um deslocamento. Então os dois constraints chocam, eles entram em conflito, porque os dois se referem tanto à parte superior da imagem quanto à parte inferior desse label memória. Então, para resolver esse problema, eu preciso tirar um desses constraints. Aí, quando eu rodo agora, aí funciona sem conflito e tem um espacinho, né? Já agora está um longe do outro. Eu também quero criar espacinhos com relação da imagem para esse label aqui, pergunta, e desse label para o text field, resposta.
Então eu copiei e colei aqui rapidinho. Resposta, pergunta, só que é isso. É o topo de resposta com relação a o bottom de pergunta, também botando 10. Vai ter o mesmo problema de conflito. Então eu já vou comentar isso aqui e rodar. Então agora ó, tem um espacinho aqui. E aí eu vou acrescentar mais um constraint aqui, que é entre pergunta e a imagem. Né? Porque eu também quero afastar o label da pergunta da imagem. O topo do label da pergunta da parte inferior da view da imagem. Então vou rodar aqui. Vai dar problema de novo, vai dar o conflito de novo. Eu esqueci de tirar aqui. Então, tirar esse cara aqui também. Agora foi e deu certo. Aí, só uma coisa aqui. A ordem aqui é uma coisa que é uma pergunta legítima de se fazer. A ordem importa? Por exemplo, se deixa eu deixar esse cara comentado. Copiar ele, deixá-lo comentado. Pronto. Se eu fizer aqui, ó, imagem ponto bottom vai ser igual a pergunta ponto top mais 10. Isso funciona? Tá quebrada a linha aqui. Pronto. Continua quebrada a linha. Pronto, agora sim. Então, será que funciona? Não fica do mesmo jeito. Mas por que não fica do mesmo jeito? Por que esse cara subiu? Não é a mesma coisa? Ahá, não é a mesma coisa. Equações lineares entram aí. Qual é o problema? A gente está dizendo que imagem.bottom, usando aquela pseudo notação que a gente tinha usado para equação linear. A gente está dizendo que o bottom de imagem vai ser igual a o top de pergunta mais 10, não é? Só que, se você pensar nisso aqui como equação linear, antes o que a gente estava dizendo não era isso. A gente estava dizendo que pergunta.top era igual a imagem.bottom mais 10. Ó, agora é assim, antes era desse outro jeito. E qual é o problema? Nesse caso aqui, ó, a gente está dizendo que a posição da parte inferior da imagem vai ser 10 pontos a mais que o topo da pergunta, né? Ou seja, esse carinha aqui, ele vai pegar o topo da pergunta e vai avançar 10 pontos, ou seja, ele vai entrar pela área da pergunta. Aqui, por outro lado, eu estou dizendo que o topo desse cara, do label, que mal dá para ver aqui, né? O topo dele vai ser igual a parte inferior da imagem mais 10, ou seja, ele vai descer 10 pontos e aí sim colocar o topo do label a partir daí. Então a ordem importa, né? E pensar nisso aqui como equações lineares nos ajuda a ver esse problema. Então, deixa eu arrumar aqui. Pergunta ponto top imagem ponto bottom e se a gente rodar agora fica beleza. Então a gente pode controlar o espacinho aí do jeito que quiser. Então assim fica bem legal já com relação ao que era antes.
Único ponto que a gente ainda não vai resolver agora. Então, isso aqui funciona bem para... A gente já viu que funciona bem na tela pequena, funciona bem na tela do maior iPhone que existe. Se eu pegar o maior iPad que existe, vai ficar um pouquinho solto lá, né? Vai ficar uma informação meio perdida no meio daquela tela enorme do iPad Pro, mas pelo menos está alinhada, né? Está bem alinhadinha. Agora, dito isso, se a gente girar o dispositivo, no iPad fica bom, mas no iPhone não tanto. No iPhone fica esquisito. No iPhone SE, aí fica mais esquisito ainda. E para resolver esse tipo de problema, aí você precisa de uma outra funcionalidade, até que não ficou tão ruim não, mas não fica bom também. Porque se eu tivesse mais coisas na tela, não caberia. Aí a gente precisa de algo mais, precisa lançar mão de uma scroll view. Mas isso é assunto para outra aula.